Posto isso, vamos falar, meninos, do inquérito concluído pela delegada Camila Coconello. Seconello. Da Polícia Civil do Paraná. Isso. Ela concluiu o inquérito na morte de Marcelo de Arruda. Homicídio duplamente qualificado, sem dúvida nenhuma. Motivo torpe, vil, e também exposição de terceiros a risco. Afinal, havia outras pessoas no salão, ele saiu atirando, poderia ter matado outras pessoas. Mas ela, Bob Furuia, ou Vólio Bene, ela chegou à conclusão que não existe motivação política no ato. Não é que ela poderia estar certa? Só que ela está errada? Hein, Reinaldo? Hein? Eu fiz isso aqui. Ficou confuso? Então, tem já um artigo no UOL explicando, mas eu explico para você aqui com gosto. Com gosto. Porque aqui as pessoas não vêm em busca da simplificação burra. As pessoas vêm para cá também para aprender coisas. E também, aprendendo coisas, ensinam muita coisa. Olha aqui. Quando o Adélio deu uma facada no Bolsonaro, o Ministério Público o denunciou com base na então Lei de Segurança Nacional, que existia ainda. Artigo 20, parágrafo único. Artigo 20. Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar... E ele não fez nada disso. Praticar atentado pessoal, ou atos de terrorismo por inconformismo político. E aí, então, o Ministério Público disse, é um atentado pessoal por inconformismo político. Ele atentou contra o Bolsonaro porque ele não gostava lá das teses do Bolsonaro, segundo o Ministério Público Federal. Essa foi a imputação, depois se fez a investigação e se viu que, na verdade, ele não tinha outras vinculações políticas e também foi considerado inimputável. Né? E o parágrafo único entrou como agravante porque resultou lesão corporal grave. Muito bem. Desdobramento é conhecido, inimputável, etc. A Lei de Segurança Nacional acabou. Não existe mais. E parte das suas disposições, a Lei 7.170, foram incorporadas, meninos, pelo Código Penal. Certo? Certo. Está lá no Código Penal o artigo 359-P. Sim. Bob Furuia, Vólio Bene. Presta atenção aqui. O que é que ele diz? Restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos. Bom, o Marcelo de Arruda teve impedido o Vólio Bene o maior de todos os impedimentos do exercício político. Ele foi morto. Não é só o direito político dele, o exercício político, foi qualquer direito. Ele perdeu, né? Ele não pode exercitar mais nada. De qualquer pessoa, em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, dá uma reclusão de 3 a 6 anos e multa, etc. Vocês repararam que aqui a lei fala em sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e não fala em questão ideológica ou política? É verdade. Não fala. Começa a ficar caracterizado aqui um vazio legal. Ah, Rei, mas não tem a lei antiterrorismo? Tem, a 13.260. A lei 13.260, no artigo 2º, diz: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de praticar terror, etc.
Vocês repararam, de novo, a questão ideológica não está aqui. Não tem. Não. Aliás, a lei é tão estupidamente redigida, Bob Furu, eu lembro que eu peguei muito no pé disso e falava, ai, como o Reinaldo é de direita. Não. Modéstia à parte, o tio Rei é dedicado. Então, Vólio Bene, ao caracterizar o crime, não se fala em questão política. Não. Mas esta lei traz o excludente de licitude no parágrafo 2º. E o excludente de licitude trata da questão política. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos. Perceberam a barbaridade? Sim. Na imputação, no tipo penal, não aparece a questão política. Na exclusão de licitude aparece. Esta lei é uma porcaria. Como está. E o pior é que quem pediu isso foram as esquerdas. Porque tem esquerdista que acha que direitista não pode fazer porcaria por razão política. Descobriu que sim. Aliás, tem esquerdista que achava que extrema-direita era o PSDB. Hoje o Alckmin está junto com o Lula e descobriu que extrema-direita não era o PSDB. Então, por aqui também não daria para enquadrar o Guaranho na lei antiterrorismo. Tem uma outra lei, 7.716, que é a lei antirracismo. O Supremo já estendeu os efeitos da lei antirracismo, como vocês sabem, para a tal da homofobia. Né? Na verdade, para ser mais específico, preconceito de orientação sexual ou de gênero. Então, entra na punição. E também o Supremo igualou injúria racial a racismo. Mas o que é que diz a lei 7.716? Pune os crimes resultantes de discriminação, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí, agora, orientação sexual ou questão de gênero. De novo, não tem a questão política. Você vai para o inciso 4, do artigo 109 da Constituição e diz que os crimes políticos e as infrações penais devem ser julgados por juízes federais. Bob Furu fala, bom, então isso deveria ser federalizado? Mas calma, quando o crime ocorre em desserviço dos interesses da União. Não foi também o caso. Eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte, se a delegada Seconello tivesse dito, olha, eu não tenho como usar a questão política, o crime de ódio, como agravante, porque a lei tem um branco, a lei tem um vazio, que não me permite fazer isso. Mas o crime foi, obviamente, político. Não. Bob, você está entendendo? Vale, vocês estão entendendo? Tem um vazio aí, precisa ser corrigido. Que o jurista Reinaldo Azevedo está apontando. E eu desafio qualquer jurista a dizer que não é assim. Assim mesmo estou falando. Olha só, arrogante, né? Desafio qualquer criminalista a falar assim, você está errado. Não vão dizer. Desembargador, tem ouvindo agora? Tem ministro ouvindo do Supremo, do STJ. Diz que eu estou errado. Olha que esses desafios, às vezes as pessoas não respondem. Até hoje eu estou guardando o Moro dizendo que página da sentença dele tem as provas contra o Lula. Nunca ninguém topa. Nem desembargador do TRF4, nem STJ, nada. Porque não tem mesmo. Então não tem. E a delegada poderia ter feito isso. Ah, mas a delegada resolveu ser criativa, Bob Furu. Então ela poderia ter ficado na lei. E até ter dito, olha aqui, com esses agravantes, ele já pode pegar a pena máxima. Mas ela disse o seguinte, para você enquadrar num crime político, na lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem alguns requisitos, como impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então é complicado a gente dizer que foi motivado ou que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. Não! A senhora nem conhece a lei, com a devida vênia, hein? Olha, todo respeito. Não, ele queria impedir, sim.
Ô, senhora! Senhora, se houvesse uma fotinho do Jair Bolsonaro no bolo, em vez da foto do Lula, ele teria entrado, comido um pedaço de bolo e tomado uma cerveja. Como estava lá a foto do Lula, ele entrou e matou. A senhora entendeu? O Marcelo morreu porque lá estava a foto do Lula e tinha a sigla PT lá no bolo da festa. Se fosse a cara do Bolsonaro, ele estaria vivo. Isto caracteriza a motivação política. Quem não tem a motivação política como agravante é a lei. A senhora aponta a falha da lei. É impressionante a senhora falar isso. Bom, o Guaranho tirou do Marcelo o principal de todos os direitos, o direito à vida, minha senhora. Não leu Machado de Assis, né? Isaú e Jacó. Momento cultural. A morte é um estado de sítio permanente. Só não leu, né? Ai, Reinaldo Azevedo agora quer saber se delegado leu Machado de Assis. Primeiro, que eu conheço o delegado. Tem um primo delegado que leu todo Machado de Assis. Mas não exijo isso de delegados. Agora exijo que eu conheça a lei, aí sim. Mas a senhora vai adiante, a senhora não se conformou em ser apenas delegada com a devida vênia e resolveu também ser psicóloga. A gente analisa que quando... Presta atenção, Bob, vale bem, presta atenção. A gente analisa que quando ele chegou ao local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos. Opa! Não? Não tinha? Quem disse? Foi alguma sessão em que a senhora conversou com almas do outro mundo? Com todo respeito. Tem gente que acredita, ok? É muito difícil analisar os autos com as provas que nós temos e dizer que o autor foi até lá, voltou, porque queria caçar os direitos políticos ou atentar contra os direitos políticos daquela pessoa. Não! Não, ele... Evidentemente ele não entrou aqui, eu vou aqui agora querer caçar os seus direitos políticos. Olha, atenção, eu vou explodir uma bomba, eu, terrorista, vou explodir uma bomba, para quê? Para caçar direitos políticos. Não, senhora, ninguém faz isso para caçar direitos políticos. A motivação foi obviamente política. A cassação do direito político, aliás, é uma consequência. Ele teve, querida, de novo Machado, ele teve a pior de todas as cessações, que foi a cessação do direito de viver. Que parte... A senhora não entendeu. Hein? E aí... Parece, muitas vezes, mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram a tese do Bolsonaro. A senhora esqueceu de falar que tomaram umas pingas. Senhora, se tivesse lá um bolo verde e amarelo com a cara do Bolsonaro, a senhora acha que o Marcelo de Arruda estaria morto ou vivo agora? Não envergonhe a categoria. E o pior é que a senhora poderia, se conhecesse a lei, ter dito a coisa certa. De fato, a legislação que temos tem um buraco. Tem um vazio. Aí sim. Agora, a senhora fazer esse tipo de exercício, dizer essas barbaridades, aí não, né? Veja só que ousadia. Parece que... Adoro o Paraná, já fiz coisas maravilhosas lá, temos uma audiência fabulosa lá. Agora, tem gente aí, meus queridos paranaenses, seja na área penal, seja na polícia, que parece que quer inventar a roda quadrada. Né? Lamentável isso aqui. Lamentável. E olhe que eu lhe dei o caminho que a senhora poderia ter seguido para fazer a coisa certa. Sabe o que a senhora está conseguindo com essa fala? A senhora está querendo descaracterizar a premeditação. Aí sim. E isso corresponde a tentar, queira a senhora ou não, a ajudar um criminoso.
Porque se há coisa que se pode dizer sobre esse crime é que ele foi premeditado. Chegou, se desentendeu, disse que voltaria, foi deixar a mulher e o filho em casa, voltou e já saiu atirando. Hã? Que exposição, hein, Bob Furuia? Não é? Eu gosto quando isso acontece. Eu fui acompanhando, fui lendo. Impressionante. Aprenda, doutora, compartilhe.